O presente vídeo vem tratar sobre a história do catolicismo popular trazido por portugueses e que começou a penetrar no Brasil a partir da colonização. A apresentação é baseada a partir do texto Expressões do Catolicismo no Brasil 50 anos depois, que trata-se de uma releitura de Para uma tipologia do catolicismo no Brasil, de José Comblin, que se questiona principalmente se, em meio a todas essas estruturas religiosas, poderia se perguntar onde fica o cristianismo autêntico, o cristianismo de Jesus Cristo. O estudo do catolicismo popular responde a algumas formas de como os diversos sociólogos analisaram categorias de católicos em relação à sua maior ou menor adesão. Logo, reflete-se sobre como estes autores tentaram analisar o catolicismo, levando em conta pontos estabelecidos pela sociologia religiosa predominante na Europa, sem pontuar a forma como é vivido em sua essência pelos brasileiros. Porém, não há como analisar o catolicismo no Brasil com base no catolicismo europeu, visto que já há uma onda de pensamento predominante na América Latina, a chamada Teologia Latino-Americana, a TLA. A nossa TLA conquistou ao longo dos anos elementos para ser independente no ato de pensar, fugindo do catolicismo tradicional da Europa e partindo de um viés baseado na teologia prática, ser fundamental, tomando em consideração as práticas concretas, propondo assim outro olhar acerca do catolicismo. E assim chegamos na dúvida mais recorrente: qual a diferença de catolicismo popular para o catolicismo ortodoxo? Para o catolicismo ortodoxo, é difícil aceitar o catolicismo popular pelo que é, resultando assim uma dúvida sobre a sua consistência. A principal diferença entre os dois catolicismos apresentados é que, diferente do catolicismo popular, o ortodoxo crê que seu catolicismo é único, puro e verdadeiro, deixando de lado que a conversão ao catolicismo leva em conta o contato com o evangelho considerando referências e características individuais de cada um. O catolicismo popular existe e vai além do que está escrito. Como já dito, uma das influências do catolicismo popular é o catolicismo europeu. A era medieval foi marcada pelo catolicismo de milagres. Os santos tinham grande importância e seus lugares de vida e morte tornaram-se centros de romaria. A devoção dos santos saiu do controle da Igreja Católica e houve pressão para incluir as devoções no corpo da Igreja. A fé em milagres ganhou espaço central no cristianismo, assim como o culto aos santos, o qual foi introduzido no calendário litúrgico, famoso Dia de Todos os Santos. Elementos essenciais da fé católica da era medieval foram transferidas para a América Latina através da colonização. Porém, ao invés de uma transferência do catolicismo europeu, com o passar do tempo, devido às dificuldades causadas pela ausência do clero e às grandes distâncias, a missão colonizadora transformou-se em uma série de formas de manutenção da fé. No começo da colonização, a fé nos milagres supria a ausência das raras celebrações eucarísticas, enquanto hoje essa fé adentrou o meio urbano, tendo se mesclado com as celebrações eucarísticas que são celebradas com frequência e difundidas pelos meios de comunicação. A individualização da vivência cristã diminuiu a necessidade da Igreja declarar alguém como santo ou não. O povo já faz isso antecipadamente. Há uma abundância de pessoas em comunidades e cemitérios que foram santificadas pela fé popular. São sinais de Deus em meio às dificuldades da vida contemporânea. O culto mariano no Brasil é a herança mais visível da transmissão do catolicismo europeu para a América Latina através dos espanhóis. A figura de Maria e o culto a ela foram reforçados devido à reforma protestante ocorrida na Europa na época em que a colonização se iniciava, sendo que isso foi replicado na América pelos colonizadores espanhóis e portugueses. Outra grande influência são os monges irlandeses, que foram os responsáveis pela proposição de uma vida ascética e penitencial. Eles mudaram o foco do cristianismo europeu para a santidade, para o sacrifício sobre-humano contra os possíveis castigos de um Deus juiz. A confissão ela ganha força. Uma vida de penitência, moralidade é pregada.
Os ideais monásticos recaem sobre a moral sexual e as continências durante certos tempos litúrgicos e, claro, o desprezo pelo corpo. As missões franciscanas e dominicanas são exemplos disso, uma vez que se tornaram verdadeiros processos penitenciais, vítimas de pregações morais e ascéticas. O povo, por outro lado, não é capaz de vivenciar isso. Por fim, Comblen apresenta 4 espécies de catolicismo que podemos observar na sociedade brasileira. Os grupos étnicos, formados por um pequeno médio grupo, também denominado colônia, que fecham-se a fim de preservar as tradições de seus antepassados. O movimento de desmistificação do espaço urbano, onde perde-se a referência comunitária muito presente em religiões populares, dá-se o nome de catolicismo secularizado e interiorizado. Este é muito presente, até tornando-se o rosto principal do catolicismo e também seu território, a Igreja. O pentecostalismo latino-americano traz a tríplice ideia de pecado, conversão, regeneração, vindo como ideia de pertencimento aos povos rurais que migraram para as grandes metrópoles, dando a estes um parâmetro de vivência moral e religiosa. E hoje, este é presente em povos latino-americanos que emigram para o Brasil. Por fim, Comblen também cita a corrente superficial, que não conquistou a construção de um cristianismo que se aproximasse entre a realidade e a religião, por se tratarem de indivíduos que não se aprofundaram acerca de todo o material que a crença lhes proporciona, perdendo assim também a chance de reconhecer as reais proposições da doutrina social da Igreja. A época moderna brasileira começa com o pietismo barroco, experiências individuais do crente, que assim traduzindo nos valores e na educação católica dos colégios femininos, o qual, em contexto brasileiro, não sofreu muitas alterações em relação ao pietismo europeu. Isso ocorre pois o pietismo no Brasil adotou um modelo europeu de sujeito piedoso, devoto e religioso, o qual é considerado o fim último da religião. Esse sujeito participa dos cultos, procura a castidade e exercita as receitas da espiritualidade. Porém, isso ocorre em um espaço essencialmente privado, pessoal e interior. O pietismo barroco não acha estranha essa dicotomia entre a busca pela santidade e a vida temporal nos seus conteúdos materiais. Não vê relacionamento entre essas áreas da vida humana. A reação da Igreja contra a liberdade trazida pela modernidade ocorreu por meio do oferecimento de um modelo de vida cristã defendido por movimentos conservadores. Estes movimentos agravam a divisão entre os ortodoxos e a grande massa. Outra característica citada na esteira dos milagres, a bênção, tomou contornos neopentecostais nos dias atuais, sendo que até mesmo as grandes celebrações midiáticas realizadas pelos canais de TV católicos terminam invariavelmente com bênção de objetos. A bênção, em espaço moderno, abre o caminho para o fetiche de objetos, anulando a responsabilidade prática daqueles que a recebem. O catolicismo popular ele independe da Igreja Católica Apostólica Romana. A religião popular, em certo sentido, ela pode ser considerada como aquela que não atingiu um nível de atualização na sua expressão, ou que não é erudita no sentido etimológico da palavra. Porém, isso não é absoluto, visto a existência de demais práticas religiosas populares que são seguidas até mesmo por intelectuais. Depois de toda a análise feita entre o texto de Comblen e as 3 chaves de leitura, se chega à finalidade de que as transformações da experiência religiosa, desde as origens até os tempos atuais, continuam ocorrendo, permanecendo essencial para a vida de todos.